sou o Hugo Brandão, essa aula é sobre filosofia. Para o primeiro ano do ensino médio, é uma aula mais tranquila. A gente vai falar sobre 3 grandes filósofos hoje, assim, que marcaram a história do pensamento filosófico na antiguidade e marca até hoje, por que não? Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos também falar sobre a filosofia helenística, sobre os pré-socráticos falamos em aulas anteriores, mas vou citar alguns pré-socráticos muito rapidamente, logicamente, porque nós já tratamos desse assunto, mas só para lembrar que essa é uma aula para aluno do ensino médio, mas se você não é do ensino médio e caiu aqui no canal e quiser assistir, também é legal, dá para ter as características gerais do pensamento desses filósofos na antiguidade, bem como de correntes filosóficas helenísticas, ali na passagem do final da Idade Antiga para o início da Idade Média, estoicos, epicuristas, os céticos, os neoplatônicos, beleza? Então vamos lá para a nossa aula. Sou o professor Hugo Brandão, tá aqui a minha charge desde já, né? Não vou deixar de fazer propaganda para cara e canecas, colocar minha aulinha aqui na minha caneca personalizada e vamos iniciar a nossa aula com os 3 grandes filósofos da antiguidade, repito, Platão, Sócrates e Aristóteles na ordem, Sócrates, Platão e Aristóteles. Primeira dica, Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. Então nós estamos tratando sobre os filósofos na antiguidade. Primeira característica geralzona que você tem que lembrar desse período filosófico para a prova do Enem é que a filosofia está nascendo enquanto conhecimento humano. Logicamente, foram os pré-socráticos os primeiros a romperem com o conhecimento mítico e iniciarem as reflexões filosóficas, lembrando que a filosofia ela é grega, ela nasce na Grécia, nasce em uma civilização específica, pelos motivos que já falamos na aula passada, e da Grécia espalha-se pelo mundo todo, porque Roma conquista o Império Romano conquista a Grécia, absorve essa cultura grega, tal como nós falamos na aula passada, tem um vídeo aqui, confira e assista, e expande esse pensamento filosófico por todo o mundo ocidental. E aí lembra que os ocidentais conquistaram as Américas e trouxeram para aqui essa filosofia grega e nós pensamos a partir dos pressupostos que nós chamamos de filosofia greco-romana ou cultura greco-romana, beleza? Isso eu falei mais um pouquinho na aula passada, aí só recordando, porque recordar é viver. Os pré-socráticos quiseram entender ou compreender a realidade melhor, explicar-la não mais a partir de seres sobrenaturais, quiseram explicá-la a partir da razão. E a primeira pergunta dele era qual a origem das coisas. Eles queriam explicar a origem do cosmos, a origem do universo, daí eram chamados de cosmologistas, beleza? Pré-socráticos importantes, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Demócrito e 2 importantíssimos, Heráclito e Parmênides. Dê uma lidinha sobre esses caras, vale a pena, já caiu muito no Enem. Eu não tenho como dar aulas separadas só sobre eles. Vou ver se no futuro coloco uma aulinha sobre Parmênides e Heráclito. Aqui a gente está mais no conhecimento geral. Mas é muito importante lembrar que nesse conhecimento da cosmologia, buscando a origem das coisas, esses pré-socráticos buscavam o arquê, o princípio das coisas. E cada um estabeleceu que as coisas surgem de um princípio diferente. Para Tales, por exemplo, considerado por muitos o primeiro filósofo da história, ele achava que tudo surgiu da água. Para Anaximandro, Anaximenes, o ar ou o apeiron, uma partícula de onde surgiu todas as outras coisas, o indefinido, que ele chamou de apeiron. Para Anaximenes, o ar, tudo surge do ar. Lembremos que isso é muito, mas muito atual. Galera, tem que viajar no tempo. Tem que tentar pensar como os gregos pensavam naquele momento. Hoje é muito fácil com internet, com livros, com o avanço do conhecimento, com TV, você já nasce em um mundo de informações. Naquela época não tinha informações para quase nada. Pensar que tudo veio da água, por exemplo, é um avanço incrível. Se você pensar, você para nascer vive numa bolsa d'água, 70 a 80% do seu corpo é constituído de água. O planeta, a maior parte é constituído de água. Se eu quero achar vida em outro planeta, eu vou procurar água. Isso hoje, nos dias atuais.
Avalie o cara pensar isso lá na antiguidade, onde o mundo todo era explicado a partir de mitos, a partir de seres sobrenaturais, que tudo se originou da água. Isso é muito, mas muito moderno para a época. Demócrito, por exemplo, só para registrar rapidinho, compreendia que tudo veio de uma partícula indivisível. Imagina o meu braço, essa TV ou essa garrafa de água, a minha caneca, tudo isso é parte de uma mesma partícula. Só que aqui tem vidro, aqui não. Ora, como explicar isso? Para Demócrito, isso chama-se átomo, o indivisível. Logo, com o decorrer da produção filosófica e científica, foi provado que o átomo não é indivisível. O átomo é divisível. Lembre-se lá da experiência com o feixe de luz no ouro, né? Que passa um filapinho de ouro que passa a luz. Aí depois, mais à frente, descobre-se elétrons, prótons, nêutrons. Isso tudo vocês vão estudar em química. Mas é daqui que começa. E tudo pensando a realidade, tentando dar explicações para ela. Essa discussão fica muito legal com Parmênides e com Heráclito, e aí fica para uma próxima aula. Dê uma lidinha, nem que seja básica, pesquisa aí, Parmênides e Heráclito. Heráclito vai dizer que o ser é imutável e Parmênides vai dizer que o ser é imutável, as coisas não mudam, vai discutir a coisa em si, que aí não dá para nessa aula a gente desenvolver tudo isso. E Heráclito vai dizer que o ser está em constante movimento, está em devir, beleza? Só é uma dicasinha para vocês irem lá, tentar estudar sobre Parmênides e Heráclito, dar uma lidazinha, baixa alguns vídeos no YouTube, dá para entender fácil. Infelizmente nessa aula não dá tempo, porque senão ficaria muito longa. Mas eu prometo que no momento oportuno faço uma aulinha extra sobre Parmênides e Heráclito, ou melhor, sobre todos os pré-socráticos. O que eu quero que vocês entendam agora é como esses caras foram modernos para ele e como foram importantes, rompendo com o conhecimento mítico, ou melhor, aprofundando o conhecimento a partir da filosofia, tentando explicar as coisas de forma racional. Lembremos que nós já estudamos os conhecimentos. O que é senso comum, o que é mito, o que é filosofia, o que é ciência, está na nossa primeira aula, confere lá. Qual é a grande diferença dessa galera para os pré-socráticos? Galera, Sócrates é tão especial para a filosofia na antiguidade, lá na antiguidade. Pensou filosofia na antiguidade, professor, o que é que eu tenho que lembrar? Da Grécia, não vai para outro lugar, pensa logo na Grécia. Em 3 momentos especiais que já estudamos, pré-socrático, socrático e pós-socrático. No pós-socrático nós dividiremos em 2 momentos, no sistemático, referente mais a Aristóteles, a gente vai entender porquê, e no helenístico, que é já a passagem da Idade Antiga para a Idade Média, que nós também veremos aqui nessa aula. Mas lembra, pré-socrático, socrático e pós-socrático. Os pré-socráticos estavam preocupados com a origem, com o cosmos. Sócrates é tão massa, mas tão doidão para a época, que Sócrates diz assim: eu quero compreender o homem. E anota essa dica aí, porque eu nem coloquei aqui, porque eu quero que vocês tomem nota. Sócrates funda o que nós conhecemos na filosofia como antropocentrismo. O homem passa a ser o centro das discussões socráticas. Não o homem, mas os conceitos humanos. Sabedoria, o que é virtude, o que é o amor. Sobre tudo isso Sócrates discutiu. E então Sócrates não está preocupado com a origem das coisas, ele está preocupado com a virtude humana, com a ética, com o bem, com o certo, o errado, com os olhos de Sócrates, o pensamento socrático, a reflexão filosófica de Sócrates deixa de ser porque ou de onde as coisas surgiram, qual a origem. Ele disse: não estou interessado nessa parada, o que eu estou interessado é em compreender o homem, compreender a virtude humana. Lembre que esse antropocentrismo aqui, que eu estou ousando chamar de antropocentrismo, é muito diferente do que veremos na Idade Moderna, quando de fato o homem, o conhecimento humano passa a ser refletido pela filosofia. Isso a gente vai ver lá na frente com Descartes, com Locke e com Kant e com grandes filósofos. Aqui, o que o Sócrates está preocupado com o homem é com a virtude humana. Repito, algumas coisas extremamente importantes para a vida humana, como o que é a sabedoria, o que é a amizade. Como é que eu sei que uma pessoa é meu amigo e não é meu amigo?
Essas são as preocupações de Sócrates. Conceituar o que é amizade, o que é sabedoria, o que é o amor, o que é a verdade, beleza? Então por isso que ele é grande demais na filosofia antiga. Tem como discípulo Platão e Platão tem como discípulo Aristóteles, e aqui começa a nossa aventura no pensamento grego. Galera, esses caras têm muita importância na sua vida, mesmo que você não entenda ainda. Então primeiro você vai assistir essa aula, segundo a gente vai estar discutindo sempre, e aí eu estou esperando vocês também falarem aqui nos comentários do canal, nos comentários desse vídeo, a gente vai dialogando lá, mas esses caras são de uma grandeza extrema. Mais tarde vocês vão perceber que parte, por exemplo, só para citar um pequeno exemplo, das nossas crenças religiosas, presumindo que o Brasil é de maioria cristã, vem desses dois caras aqui, Platão e Aristóteles. Platão vai ser cristianizado por Agostinho, que é o filósofo da Idade Média. Para quem é católico, Santo Agostinho. E Aristóteles, a sua teoria vai ser cristianizada por Tomás de Aquino. Para quem é católico, ele também é santo, chamado de São Tomás de Aquino. Até a nossa religião tem como fundamentação racional o pensamento grego. Daí vocês passam a entender a dimensão desses caras. Você tem duas escolhas a partir de agora. Uma, eu gosto de ser burro mesmo, eu não quero saber, a ignorância é massa. Perfeito, eu respeito. A ignorância é gratuita. Quer ser ignorante, brother? Fique ignorante. Não, professor, eu estou afim de saber essas paradas de certo e errado, que é amor, sabedoria, de onde veio esse debate? A minha religião, de onde veio esse debate? Veio desses caras, começa com esses caras. Você, embora ache que não, a não ser que você seja uma ameba, uma planta que não quer pensar, que não quer fazer usufruto do seu cérebro, que é feito para pensar, essa parada incrível que Deus nos deu. Eu digo Deus porque eu acredito em Deus, mas se você não acreditar, acho que o cérebro veio do nada, tranquilo também, para pensar, e esse pensamento nosso que está constante toda hora, começa filosoficamente com os pré-socráticos, mas é aqui que ele dá um salto na história a partir da figura chamada Sócrates. Mas olha, Sócrates, essa imagem aqui, galerinha, é uma imagem de Sócrates que eu recortei para vocês. Deixa eu só explicar isso. Eu recortei porque ele é um quadro bem maior. Eu não vou falar a pronúncia do cara certo, mas o nome dele é Jacques Louis David. Essa pintura foi de 1700, é muito emblemática porque ela representa o momento do julgamento de Sócrates, ou da morte de Sócrates. Então ela é enorme aqui, eu trouxe porque ela é famosa em filosofia, também em cultura, e a gente está trazendo essa imagem aqui e vamos iniciar a falar sobre Sócrates, falando desse confronto historicamente conhecido entre Sócrates e os sofistas. Então no período socrático, não só é Sócrates, temos também os filósofos, se é que pode chamar de filósofos, vamos chamar de pensadores, porque o Sócrates, por exemplo, dizia que eles não eram filósofos, não estavam preocupados com o conhecimento verdadeiro, mas existiam outros pensadores chamados de sofistas. Vamos dar uma olhadinha nesses caras agora. Bom, quem eram esses sofistas? Galerinha, os sofistas são os primeiros filósofos do período socrático, beleza? Esse período que marca essa divisão da filosofia na antiguidade. Eles diziam que os ensinamentos dos filósofos cosmologistas, ou seja, os pré-socráticos, que tentavam entender a origem do mundo, o cosmos, a partir da tentativa de entender o que é o arquê, o princípio das coisas. Então eles diziam que os cosmologistas, os pré-socráticos, estavam repletos de erros e contradições e que não tinham utilidade para a vida na polis. Dica do Enem: polis, cidade, estado. Sempre cai pelo menos uma questão sobre idade antiga no Enem, em história, não estou nem falando da filosofia, e normalmente cai ou Grécia ou Roma, beleza? E Grécia, se liga aí no que é polis, dá uma lidinha na polis, mas eu já expliquei também um pouquinho do que é polis em vídeos anteriores. A polis grega, a cidade grega, as duas principais, Atenas e Esparta, dá uma lidinha sobre essas duas, bom conteúdo para a história. Então veja, não se via para nada discutir a origem,
o princípio das coisas, os sofistas dizem, olha, isso não serve para nada. Vamos passar à frente, a gente quer fazer outra coisa. Quer ensinar as pessoas a capacidade de persuadir através da oratória e da retórica. Oratória, falar bem em público. Retória, a arte do convencimento, capacidade de convencer as pessoas. Então, para esses chamados de sofistas, o importante era saber falar bem em público, saber convencer as pessoas. Pouco importava se a coisa é verdadeira ou não. O que importa é a sua capacidade de persuadir. Por isso que eles faziam o que a gente chama de arte da persuasão. Vejam que está em negrito aqui, oratória, retórica e persuasão. Então pouco importava o conhecimento, a verdade e tal. O que valia é quem tem a maior capacidade de convencer. A preocupação desses sofistas, então, estava centrada na figura humana. Percebam o que eu falei no início da aula. Sofistas e Sócrates achavam que não devíamos nos preocupar com a origem, e sim com a condição humana. Para os sofistas, o que é importante dessa condição humana, repetindo, é saber falar bem e convencer, o que nós chamamos de arte da persuasão. Grava isso porque Sócrates vai contra. Então veja, Protágoras foi o grande nome dos sofistas, tiveram outros filósofos, são com pouca importância, nunca caíram no Enem, então a gente não vai falar tanto deles, só vou destacar aqui Protágoras, que é um grande filósofo, e ele diz uma coisa que a turma confunde muito, afirmando que quem falou não foi ele, foi Pitágoras, porque o nome é muito próximo, mas não foi Pitágoras. Falei dos pré-socráticos, não citei Pitágoras, tá aí outro grande pré-socrático. Para Pitágoras, o princípio das coisas é o número, os números, um grande matemático também. O que é que Protágoras diz? O homem é a medida de todas as coisas. Não vou ter muito tempo para filosofar sobre isso, mas eu quero destacar essa frase de Protágoras, colocando que a filosofia nesse momento deixa de se preocupar com a origem, com o cosmos, com o universo e passa a ser voltada para a compreensão das condições humanas, do próprio homem, beleza? Isso são os sofistas. Aí vem Sócrates, e Sócrates diz, olha, esses sofistas não sabem de nada, eles não estão comprometidos com a verdade, eles só querem saber ensinar aos jovens que têm dinheiro na Grécia. O que eles querem é dinheiro. Os sofistas eram professores, vejam bem, Sócrates rechaçava isso, quer dizer que eles não eram verdadeiros filósofos, não eram amigos da sabedoria. Lembrando que filosofia é filosofia. Sofia significa sabedoria e filo significa amigo. Amigo da sabedoria ou amigo do saber. Sócrates disse que eles não eram amigos da sabedoria porque eles só estavam comprometidos com quem pagava mais, e os ricos da Grécia pagavam, os jovens sobretudo pagavam muito, porque na polis grega se discutia política, se discutia cidadania, e a democracia grega, lembrem-se disso, já caiu várias vezes do Enem, era não representativa. Ou seja, todos os cidadãos gregos podiam participar da política na polis grega. Então, para isso, precisavam falar bem, ser articulados, ter a capacidade de persuadir. Logo, para Sócrates, os sofistas não estavam preocupados com a verdade, não estavam preocupados com o conhecimento, estavam preocupados em ganhar din-din, eram professores, viajantes, que ensinavam a quem pagasse mais a falar bem, a convencer, ou seja, a persuadir. Vejamos, Sócrates ele discordava dos sofistas por aprovar a filosofia como instrumento de retórica e persuasão, tal como eu falei, persuasão política, né, para os cidadãos que podiam pagar por tal conhecimento. Rebelou-se contra os sofistas dizendo que não eram filósofos, tal como eu falei, e só ler aqui embaixo, faziam o erro e a mentira valer tanto quanto a verdade, porque para eles o que importava era o convencimento. Defendia que a filosofia era, por excelência, uma reflexão profunda de conceitos. Grava isso aí. A filosofia de Sócrates estava preocupado com os conceitos, em afirmar os conceitos, conceituar as coisas. Repito, o que é o amor, o que é a virtude, o que é a amizade, o que é a sabedoria, conceituar as atividades humanas. Isso é extremamente importante para entendermos o que está por vir.
Porque aqui na filosofia nós não iremos poder discutir a partir do senso comum. Ora, uma discussão filosófica que tende a ser racional tem rigor dos conceitos. Isso começa com Sócrates. Se você quer discutir se uma pessoa é ou não amigo a partir de preceitos racionais, antes, segundo Sócrates, você tinha que definir o que era amizade. Isso não é fácil de fazer, veremos a seguir. Então veja, para Sócrates, repito, defendia que a filosofia era a reflexão de conceitos tidos como inquestionáveis. Aí vejam lá alguns exemplos: coragem, justiça, sabedoria, e eu já dei outros tantos. E que era preciso combater as opiniões originárias do senso comum para se obter o verdadeiro conhecimento. De forma muito resumida, vamos recordar da primeira aula: senso comum é aquele conhecimento sem reflexão, herdado de geração em geração, que não busca explicar as coisas, aceita tal como ela é e gera uma porrada de opiniões. Isso a gente vê muito nos dias atuais. O cara nunca estudou política, não leu história, mas quer falar sobre política. Então ele está falando a partir do senso comum. Ele não tem conhecimento sobre. O Sócrates achava isso uma imbecilidade, se é que nós podemos dizer isso nessa época. Ou seja, é otário ou otária quem quer discutir política, por exemplo, sem ler a história, sem saber a história, sem conhecer sociologia, sem conhecer nem o que é política. Tem alguns que discutem república sem saber nem o que república significa, só para lhe dar exemplos. Então, para Sócrates, o debate filosófico não pode ser a partir do senso comum, deve ser a partir de conceitos pensados e elaborados racionalmente, ok? Bom, passando aqui, ainda sobre Sócrates, ele propunha que, antes de querer conhecer a natureza e antes de querer persuadir os outros, veja, segura aí nessa vírgula, antes de querer conhecer a natureza, quem é que queria conhecer a natureza e a origem das coisas? Os pré-socráticos, os cosmologistas. Então Sócrates também está se afastando deles. Está dizendo, não, eu não estou afim de conhecer a natureza, a origem das coisas. Eu quero conhecer outra natureza, a natureza humana. Eu quero conhecer o homem, a virtude humana, a virtude. E também está se afastando de quem quer só persuadir. Quem são esses? Os sofistas. Sócrates diz que eles, repito, não estão comprometidos com a verdade. Então veja, Sócrates tanto está contra os pré-socráticos, se afastando dos pré-socráticos, quanto se afasta definitivamente dos sofistas, beleza? Vamos continuar, Davi. Cada um deveria, segundo Sócrates, primeiro e antes de tudo, conhecer-se a si mesmo. Vem a grande frase, que é assim, titulada sempre que se fala de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Galera, é engraçado que essa frase conhece-te a ti mesmo estava no pórtico do templo de Apolo, deus grego, e não foi escrita por Sócrates. Mas Sócrates, aí quando Sócrates vai ter um contato com um oráculo e tal, tem uma historinha bem legal que eu vou passar por cima dela, mas Sócrates fica conhecido, a sua filosofia fica conhecido muito em função dessa frase que ele viu lá no letreiro, vamos chamar assim, do templo de Apolo: conhece-te a ti mesmo, que ele levou para a filosofia dele. Para Sócrates, antes de mais nada, as pessoas devem conhecer a si próprias, ou seja, a sua condição humana, antes de querer conhecer a natureza, a origem do universo. Então fica bem marcada na filosofia de Sócrates o conhece-te a ti mesmo. Uma outra frase também que fica muito conhecida para Sócrates, que a gente vai ver daqui a pouco, é a famosa: só sei que nada sei. Quando o seu professor de matemática fizer uma questão lá e você não souber responder, seja ignorante, mas seja ignorante com cultura. Bota lá: só sei que nada sei. É ignorante, mas ignorante com cultura. Faça isso não, é brincadeira. Volta pra cá. Aqui eu coloquei método socrático. Lembremos, só voltando. Para Sócrates, nem se preocupa, nem precisamos nos preocupar com a natureza, com a origem, tal como os pré-socráticos, nem só em persuadir as pessoas. Qual é a preocupação dele? No homem, na condição humana, na virtude humana. Conhece a ti mesmo, beleza?
Para isso, Sócrates criou um método que nós chamamos de método socrático. Esse método é a dialética, tá aqui. Seu método de transmissão de conhecimento e sabedoria consistia na dialética. Professor, o que é isso? Nada mais, nada menos do que diálogo. Para Sócrates, o conhecimento é alcançado a partir do diálogo entre uma pessoa e seu interlocutor. Isso gera o conhecimento. Lembremos que Sócrates nunca escreveu nada. A gente vai ver ainda nessa aula que tudo que nós sabemos sobre Sócrates foi escrito por seu discípulo Platão. Beleza? Deixa isso para Enem. Tem uma discussão na academia que outras pessoas haviam escrito sobre Sócrates. Esquece isso. Para o Enem, lembra. Tudo que foi escrito sobre Sócrates foi por Platão. Perfeito? Aí tem que lembrar o seguinte. Como é que Sócrates chegava ao conhecimento? Sócrates ia para as praças públicas na Grécia, a Grécia antiga, sobretudo Atenas, maior polis grega, né, uma das maiores, junto com Esparta. Tinham as ágoras, né, esses espaços públicos, praças públicas, onde se discutia filosofia, política, enfim. Sócrates, nesses espaços, ia para o debate franco, que é o seu método de produzir filosofia como? Lá no debate ele fazia certo. Você está falando que as pessoas que são amigos têm que ser assim, assim, assado. Mas antes de mais nada, me responda o que é amizade. E aí começava um grande debate filosófico, no qual ou eu posso te convencer da minha verdade, ou tu pode me convencer da tua verdade, ou nós podemos discordar plenamente de que nós não conhecemos o que é amizade, ou nós podemos gerar um outro conceito sobre o que é amizade. Então, são 4 vias. O que Sócrates entende que isso é gerar conhecimento, que o conhecimento se produz a partir do diálogo. Então, a maioria dos livros de Platão, a República, apologia de Sócrates, apologia a Sócrates, que é a defesa de Sócrates, onde ele conta sobre a condenação de Sócrates, seja qual for o livro de Platão, são livros de diálogos. É como se duas pessoas ou mais estivessem discutindo umas com as outras. Geralmente o Sócrates é o personagem principal. Nos livros de Platão dá para perceber muito tranquilamente esse método socrático, que era ir para as praças e dialogar com a galera, produzindo conhecimento. Ele não escrevia, ele ia para a disputa no diálogo, na conversa. Era assim que se produzia. E aí o Sócrates discutiu o que é o amor, o que é a justiça. Tem livros de Platão como Fedro, e dentre outros tantos livros de Platão que são diálogos que Sócrates está discutindo algum tema. Ou Sócrates está discutindo política, ou Sócrates está discutindo amor, ou Sócrates está discutindo virtude, entre outras coisas. Então é diálogo de Sócrates com seu interlocutor, buscando chegar ao conhecimento verdadeiro. Método socrático, dialética, lembrar sempre do diálogo. Esse método perpassava por 2 vias, ironia e maiêutica. Vou explicar. Sua filosofia é desenvolvida mediante diálogos críticos, dialética, com seus interlocutores, divididos em 2 momentos básicos, ironia e a maiêutica. Ironia é que Sócrates não é essa ironia da figura de linguagem do português que a gente sabe hoje, não. Muito cuidado. Outra coisa, professor, não sei o que é ironia, era uma figura de linguagem, não sei nem o que é figura de linguagem. Tá perdendo tempo, viu? É um dos assuntos que mais caem no Enem em linguagem. Saiu um raio-x da revista Veja sobre os temas que mais caem no Enem. Em linguagem, um dos são as figuras de linguagem. E também funções da linguagem, cai muito. Então estude. Ironia, metáfora, metonímia e uma porrada aí, eu não recordo bem, mas sou professor de português, vai recordar, tá com muito tempo que eu estudei, mas alguns eu lembro, como hipérbole, por exemplo, exagero, isso cai bastante. Professor, que ironia é essa então? Quando Sócrates perguntava, meio que ele ironizava no seguinte sentido: tá bom, você está discutindo aí o que é amizade, o que fulano é amigo, fulano não é amigo, que amigo tem que ser assim, que amigo tem que ser desse outro jeito, mas o que é mesmo amizade? É a ironia socrática. O cara está discutindo, as pessoas se amam porque o amor é dessa forma, e o amor acontece assim, e essas pessoas se amam, e o Sócrates vai, tá bom. E o que é o amor? Aí ele começa a ficar fazendo perguntas em cima de perguntas, fazendo com que as pessoas
produzam o próprio conhecimento, que elas vão buscar conhecimento dentro de si mesmas. Lembre do conhece-te a ti mesmo. Para Sócrates, o conhecimento está dentro de cada pessoa, o conhecimento não está fora e eu pego o conhecimento está dentro das pessoas. Por isso, também, ele usou muito, isso ficou conhecido para ele, o tal do conhece-te a ti mesmo. Como é que eu chego a esse conhecimento? A partir do diálogo. E o Sócrates usa da ironia para que as pessoas continuem respondendo e pensando e tenham parto, possam parir suas próprias ideias. Maiêutica significa parir. Reza a lenda que a mãe de Sócrates era parteira, de fato eu digo reza a lenda nessa história que eu vou contar. E intitulou-se, ou Sócrates teria intitulado o seu método Maiêutica, porque em homenagem à sua mãe, essa arte de parir. Só que, nesse caso pela cabeça, novas ideias, porque as ideias estão dentro de cada pessoa. Então ele começa a ironizar, tá bom, Ivan, você disse que o amor é isso, mas por que o amor é isso? Até as pessoas terem uma ideia de dentro de si o que é o amor, ou seja, parir novos conceitos, novas ideias. O método de Sócrates é ironia e maiêutica